Já está. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tinha organizado uma intervenção, mas sem fugir do debate provocado pelas intervenções anteriores, quero me inserir nesse debate, incluindo o meu pronunciamento, que começou aqui desde a intervenção do senador Regufe, quando ele levantou a questão do papel do Estado brasileiro hoje, que está submetido ao fisiologismo, aos interesses que não sejam os maiores interesses a um Estado brasileiro que trabalhe pelo povo, para o povo, enfim. Eu comentava com ele que é um debate sobre a questão da ainda jovem democracia que nós estamos construindo no nosso país. Eu acho que nós já avançamos em muito este processo, quando nós saímos da privatização dos estados, do Estado brasileiro pelas forças econômicas do país, e avançamos para que tivesse controle da classe política, dos partidos políticos. Foi assim que avançamos em muito, inclusive na chegada ao poder político do país, na eleição de um operário para governar o país. Acho que são avanços importantes e que se processa essas mudanças que nós estamos conquistando no nosso país. E é dessas mudanças que eu quero falar para que se articule com o debate que foi provocado aqui, principalmente para a questão econômica do nosso país. Nós estamos assistindo o perigo que nós estamos vendo hoje no nosso país, com o direcionamento da economia a colocar por terras essas conquistas e avanços que nós conquistamos no nosso país. E, ao mesmo tempo, com que há um perigo do retrocesso da democracia conquistada no nosso país. É o que nós vemos hoje nos grandes debates, nas proposições de impeachment, nas articulações de golpes, de recursos no tapetão, da falta de sentimento daqueles que perderam as eleições, mais recente para a nossa presidenta Dilma, e que isso coloca por terra, coloca como desafio para os partidos que construíram esse processo da democracia e das conquistas, dos avanços, que eu quero aqui falar em torno do Partido dos Trabalhadores. Se coloca para nós esse desafio maior ainda, que é não só assegurar a democracia, assegurar os avanços e as conquistas que nós conquistamos nesses 12 anos de governo popular, democrático, com Lula e Dilma, e que, ao mesmo tempo, exige do nosso partido, que é um partido que está no poder, no segundo mandato da Dilma, mas que também ajude o governo a buscar saídas econômicas que não seja esta que está colocando por terra essas conquistas, esses avanços. Quando nós criamos o Partido dos Trabalhadores, a nossa primeira palavra de ordem foi é a nossa vez, é a nossa voz, que era para criar um instrumento político para dar vez e voz àqueles que não tinham vez e voz no país, os trabalhadores. E ali fizemos um processo, ao longo da nossa história, de dar ao povo o direito e a liberdade de influenciar no destino do seu país. Foi quando começamos a eleger ali, acolá, prefeitos, vereadores, e começamos a incluir na política brasileira, na gestão pública brasileira, a forma de implantar políticas públicas que invertesse as prioridades
que tivesse mais participação popular, criando condições de implantar no país uma política econômica com emprego, com distribuição de renda, uma política que desse oportunidade para todos. E fizemos isso ao longo do tempo. Acho que o maior exemplo disso tudo foi exatamente os 8 anos de governo Lula, que, ao contrário do que nos acusavam, ao contrário de que acusavam o próprio Lula, que era um analfabeto, que, portanto, não tinha condições de governar o país, e se transformou num dos maiores, ou se não o maior, presidente da República do país, com uma política econômica que criou as condições, uma combinação de desenvolver o país com inclusão social, com distribuição de renda e a geração de emprego. E queria relatar alguns fatos que constatam isso. A política de valorização do salário mínimo, que em 1994 era de 64,79 cruzeiros ou reais, ao final do mandato de Fernando Henrique Cardoso, o valor havia chegado a R$200, numa valorização irrisória acima da inflação medida pelo IPCA da época. E aqui destaco que somente a partir do governo Lula, o mínimo vem tendo valorização real, consistente, chegando a uma valorização real de 142% acima do IPCA. Políticas, portanto, de valorização do salário mínimo, que com isso é uma injeção direta no processo do consumo e, portanto, uma mola mestra de desenvolvimento e de criação, da geração de emprego e de maior produção no setor industrial para que a nossa sociedade pudesse consumir. Portanto, a valorização do salário mínimo é um instrumento fundamental, e será um instrumento fundamental cada vez mais da valorização do salário mínimo. Aqui mesmo no debate anterior se falou de fortalecer cada vez mais a vinculação do salário mínimo na questão da Previdência, que é exatamente mais injeção na política de desenvolvimento e de crescimento do nosso país. Outro fato é a criação do Bolsa Família, que hoje completa, por esses dias, 12 anos de um enorme sucesso que constitui a base do Plano Brasil Sem Miséria, lançado durante o governo em 2011. Se torna, portanto, um instrumento fundamental de inclusão, de cidadania e de dignidade. Por isso, o investimento em políticas sociais cresceu 8 vezes, de 3 bilhões para 25 bilhões. Hoje, graças ao Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros e brasileiras estão fora da pobreza extrema. Eu digo 36 milhões. A verdade, senhor presidente, é que a Bolsa Família é reconhecida como o maior programa de transferência de renda do mundo. Conquistou importantes resultados em termos de redução da pobreza e desenvolvimento econômico nacional e local, custando muito poucos aos cofres públicos, se comparando aos padrões internacionais. Senador Paulo Rocha, só me permite colaborar um pouquinho com relação ao programa Bolsa Família. Se não fosse o Bolsa Família, milhares e milhares e milhares de famílias estariam passando fome hoje. E o que é pior, nós teríamos um país muito mais violento do que nós temos hoje. Porque casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Imagina um pai de família chegar em casa e encontrar os seus filhos, a sua esposa, sem alimentos, com fome. Esse cidadão, ele tem o direito de, inclusive, de perder o juízo perfeito. Então, eu acho que esse programa é um programa importante de combate à pobreza, de combate à fome,
e que precisa ser preservada. Eu falo isso com conhecimento de causa, que fui prefeito e acompanhei a implantação do Bolsa Família. E eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão de exaltar o programa. É um programa que o ideal é que nós não precisássemos ter a Bolsa Família. Porque nós também, como administradores públicos e como representantes da sociedade, nós temos muitas responsabilidades, mas uma das maiores é lutar permanentemente para reduzir as desigualdades e as diferenças sociais. O dia que nós tivermos uma distribuição mais justa da renda, talvez nós não precisamos mais de programas como o Bolsa Família, dentre outros programas que nós estamos vivendo por aí. Obrigado pela parte. E além disso, meu caro presidente, o Bolsa Família, para rebater aquela ideia que é apenas dar dinheiro para vadios ou para se acomodar, para receber o Bolsa Família, as pessoas têm que cumprir uma série de exigências que está combinado exatamente com o processo de inclusão e de criar condições para aquela família ter um alavanco no avanço da sua dignidade, da sua cidadania, principalmente para os filhos desta família, que é vinculado à questão da educação, como a obrigatoriedade de frequência na escola e obrigatoriedade, inclusive, do nível de nota conquistada nas escolas. É vinculada também à questão da saúde, como a obrigação do crescimento e do desenvolvimento da criança, com a obrigação das vacinações e proteção, portanto, à criança, à família, ao bebê, que se estabelece isso. Na área da assistência social, as crianças e adolescentes com até 15 anos em riscos ou retirados do trabalho infantil, programa de erradicação do trabalho infantil, tudo isso são parte das obrigações que as famílias têm ao receber o Bolsa Família, porque é um instrumento de inclusão, mas também de distribuição de renda, de geração, porque ele tem implicação no comércio local imediato, porque vai dar condições para famílias consumirem para matar a sua fome, etc. Portanto, são benefícios inestimáveis que os programas de assistência implementados pelo governo Lula e implementados no governo Dilma têm trazido ao Brasil. Só não percebe isso quem não se importa com a desigualdade deste país e se contenta com um discurso humanitário vazio, mas incapaz de fazer algo concreto pelas pessoas que realmente necessitam. Quero destacar, vejam bem, senhores, existiam no país 140 escolas técnicas. De 2003 a 2014, nos governos do presidente Lula e do presidente Dilma, esse número passou para 400 escolas técnicas, com 8 milhões de alunos atendidos. Quero repetir isso, foi um aumento de 140 para 400 escolas técnicas. Além disso, desde 2011, o governo implantou um Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, criado para capacitar os jovens brasileiros. Esses programas receberam investimento de 14 bilhões até 2014, alcançando 6,8 milhões de matrículas. É o maior programa de formação profissional da história do Brasil, com 864 tipos de cursos, 220 técnicos e 644 de formação inicial e continuada, realizado em escolas técnicas federais e na unidade do Sistema S. No Pronatec existe mais de 500 cursos de dois tipos: os técnicos para quem fez ou está cursando o ensino médio, ou de qualificação profissional para quem quer aprender uma nova atividade. É importante destacar que o Pronatec é um programa criado para investir no jovem, priorizar minorias e chegar às pessoas de baixa renda. Dos beneficiários, 70% são jovens de até 29 anos de idade, 60% são mulheres e 1/3 das matrículas estão no Nordeste. Ironicamente, senhoras e senhores senadores, foi Lula o primeiro brasileiro sem diploma universitário a chegar na presidência da República, que promoveu uma verdadeira revolução no ensino superior.
e os dados estão aí para constatar esta informação. Construiu 18 novas universidades, 173 novos campi que se espalharam pelo interior do país, e nas universidades federais que já existiam, implantou o Reúne, ampliando a oferta de vagas nas nossas universidades. Ao lado dessas medidas, criou o ProUni, que garante acesso de estudantes carentes e populações menos favorecidas ao ensino superior nas faculdades privadas. No Brasil de Lula, os filhos da pobreza foram para as universidades. Com determinação, o presidente Lula transformou o exame do ensino médio em até instrumentos de avaliação de qualidade do ensino, no passaporte de entrada dos jovens ao ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Alternativa ao vestibular, ou o exame democratizou o acesso ao ensino superior. 95% das universidades federais utilizam suas notas como mecanismo de seleção. O exame é um critério também para ingresso no ProUni, acesso ao Fundo de Financiamento, ao FIES, e ao Ciências Sem Fronteiras, programa de bolsas para intercâmbio em universidades estrangeiras de ponta. Em 2015, 8,4 milhões de jovens inscreveram-se no Enem, que hoje é modelo para o mundo. Por isso, gostaria de destacar, senhor presidente, que é o que se relaciona nos investimentos direcionados para o setor estruturante. Pensando num plano estratégico de resgate ao planejamento e a retomada dos investimentos, setores estruturantes do país, o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, contribuiu de maneira decisiva ao aumento da oferta de empregos na geração de renda e elevou o investimento público e privado em obras fundamentais. Para acelerar obras de infraestrutura do país, os governos do PT criou em 2007, o segundo mandato do Lula, o PAC, que promoveu a retomada do planejamento, a execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. Não só contribuiu para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável, como também nos seus primeiros 4 anos, o PAC ajudou a dobrar o investimento público brasileiro, 1,62% do PIB em 2006 para 3,27% em 2010, e promoveu a geração de um volume recorde de empregos em 9,2 milhões de postos de trabalho criados. Nos que diz respeito à questão hídrica, o governo do PT resgatou uma dívida de centenas de anos com o povo nordestino. Atualmente, centenas de famílias vivem no semiárido nordestino, estão beneficiadas com água de qualidade no terreiro de suas residências, por meio do Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso da Água, o Água para Todos. Nosso governo beneficiou até 2014 750 mil famílias com instalações de cisternas e de polietileno com capacidade para armazenar até 16 mil litros de água. Com o uso desta tecnologia, o povo nordestino teve melhores condições de enfrentar os longos períodos de estiagem, armazenando a água da chuva captada dos telhados das casas. Outro legado social muito importante, não só para o nordestino, mas para a própria humanidade. Para o Brasil, é a transposição do Rio São Francisco, que vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas, beneficiando 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E com 8,12 bilhões investidos, cerca de 10 mil trabalhadores envolvidos. Os números fazem parte da integração do Rio São Francisco, considerada a maior obra de infraestrutura para abastecimento de água da história do Brasil. Então, senhores senadores, é muito importante levantar essas questões, porque envolve, como eu já disse no início, um papel que hoje o Partido dos Trabalhadores tem que exercer no país. Primeiro, na defesa desses legados. Segundo, na defesa da continuidade da democracia, que criou as condições para avanços tão importantes no nosso país. Mas também agora para que a gente ajude o nosso governo a encontrar um caminho da crise econômica que não coloque por terra estas conquistas e estes avanços. Quero destacar ainda, senhores e senhores senadores,
as matérias vinculadas nesta semana que demonstram desta forma que persiste a campanha para desconstruir a imagem de Lula, político brasileiro que tem mais prestígio internacional e figura nacional respeitada em todo o mundo. Tal desconstrução, repito, faz parte de uma política de terra arrasada, ao qual visa que o projeto popular iniciado em 2003 seja enterrado no máximo até 2018. Não bastaria o golpe, é necessário assegurar que o PT jamais volte ao poder. Na realidade, o objetivo maior é outro. É preciso entender o que está em jogo aqui. Assistem-se, especialmente na América Latina, tentativa de restaurar com plena força as políticas neoliberais, ou que haviam levado a região praticamente à bancarrota no início deste século. Trata-se da restauração neoliberal, mais propriamente dominada de vendetta neoliberal. O Brasil, maior economia da região, é o principal palco dessa disputa política e ideológica. Em 2014, tal disputa tornou-se muito clara ao longo do período eleitoral. Mas ela permanece e se acirra com o não reconhecimento da derrota das políticas das forças conservadoras. A tentativa dessas forças que apostam na vendetta neoliberal é fazer que o ano de 2014 só termine em 2018, ou então com um golpe contra a presidenta Dilma. O grande objetivo é restaurar uma grande agenda mais ampla, o neoliberalismo no Brasil. Isso implica a volta da alienação do patrimônio público, inclusive, sobretudo, do pré-sal, o regresso às políticas irresponsáveis de abertura sem critérios da economia brasileira, a concorrência internacional num cenário de guerra cambial, a volta de uma política externa que nos coloque na órbita da estratégia dos países imperialistas e a restauração de medidas e programas destinados a reduzir a participação do Estado na economia e o gasto com programas sociais e serviços públicos de um modo geral. Observe-se que, nesse caso, o ajuste fiscal seria uma política permanente com centralidade estratégica na política econômica. Atualmente, o Lula é o único grande líder político com influência e carisma suficientes para reaglutinar as forças progressistas em torno da resistência à vendetta neoliberal. Parece ser o único líder capaz de se opor à onda conservadora e, francamente, que quer tomar conta do país. A força e a crueldade dos ataques revelam, portanto, que o objetivo não é só a sucessão de 2018, mas também o desejo de impedir, a priori, qualquer tentativa de aglutinar forças políticas e sociais progressistas em torno de uma resistência contra o neoliberalismo em prol da democracia, da tolerância e dos avanços sociais realizados nos últimos anos. Portanto, é vital continuar a defender o governo Lula e seu legado. É vital também defender a democracia contra o golpe, a tolerância contra o ódio e o projeto que combinou pela primeira vez na história desenvolvimento com combate efetivo à pobreza, a redução das desigualdades sociais e com a instauração de um programa de inclusão social e de avanços e de conquistas importantes para o nosso país, contra a restauração do neoliberalismo. Um país para todos. Muito obrigado, presidente.